Olá, você que nos acompanha na TV Canção Nova, sou eu, Padre Roger Araújo, e estou com você aqui nessa noite apresentando o programa Trocando Ideias. Programa muito antigo aqui na Canção Nova que tem o objetivo de conversar, dialogar com você, trocar ideias. Vamos falar sobre assuntos que diz respeito à nossa vida, à nossa fé, à nossa espiritualidade, ao mundo em que nós vivemos. Nós não estamos aqui para dar respostas prontas ou para resolver o problema da sua vida, mas conversando, nós vamos nos entendendo melhor, vamos trocando ideia, vamos nos esclarecendo uns aos outros. Por isso eu convido você a participar conosco hoje no nosso programa Trocando Ideias. Seja muito bem-vindo. No nosso programa hoje, temos a alegria de estar aqui conosco para conversar, participar, responder a sua pergunta. Meu querido amigo, Padre Hamilton Nascimento, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Padre Roger, boa noite, Elaine, não é? Boa noite a todos que nos acompanham. Uma alegria estar aqui, não é? Para a gente partilhar e partilhando, não é? Conhecendo coisas outras, não é? Revendo algumas antigas e tentando viver e viver bem, né? Porque afinal das contas é esse o grande chamado de Deus para nós, viver bem. E trocar ideias é bom porque nos ajuda a viver bem. Coisa boa. O Padre Hamilton, além de apresentar programa aqui na TV Canção Nova, já há muito tempo está na comunidade, é também professor do Instituto aqui da Canção Nova, né, Padre Hamilton? Isso, eu estou voltando aqui para Cachoeira Paulista, né? Muita gente perguntava por onde andava o padre. E nos últimos 4 anos eu estava na missão de Belo Horizonte, lá fazendo mestrado em teologia junto aos jesuítas e ao mesmo tempo trabalhando na nossa missão. E aí vai um grande abraço sempre aos queridos mineiros que nos acompanham, porque realmente Belo Horizonte já está no coração do padre e o padre também no coração dos mineiros. Foi uma experiência maravilhosa. Mas depois desse período do mestrado, retorno para Cachoeira e para aqui, entre outras coisas, também ajudar os nossos seminaristas, né, na sua formação rumo ao sacerdócio. E esse ano estava lecionando, nesse primeiro semestre, dentro da chamada Teologia Sistemática, Cristologia. Que coisa boa, muito bem. Já bem conhecido do nosso público, sempre que pode, daqui no Trocando Ideias, Elaine Ribeiro, boa noite, que bom ter você aqui, querida. Obrigada, boa noite, né, a todos que nos acompanham. Já aproveito para deixar um abraço para as pessoas que escrevem. Eu sempre falo porque as pessoas têm uma expectativa, né? A gente vem, muitas vezes deixa os contatos de e-mail, Facebook e tudo mais, e muitas pessoas também vão mandando suas perguntas. E eu digo que, à medida do possível, a gente vai respondendo e é uma alegria. Não só estar aqui, mas também ter retorno, né? Esses dias atrás eu recebi um e-mail de uma pessoa com quem eu conversei há 2 anos atrás. Que bacana. E foi muito lá. Eu falei, não sei se você lembra de mim. Pior que eu lembrava da história, né? A gente tem uma memória até boa. E ela, olha, queria te agradecer, porque naquela época... Então, é uma satisfação, né? Através de uma mensagem, você entender que ajuda tantas pessoas, né? Então, se alguém quiser pessoalmente mandar uma mensagem direto para a Elaine, pode mandar no seu e-mail. Pode mandar no meu e-mail pessoal, elaineribeiro@hotmail.com. Dentro daquilo que são os limites, né? Claro que por e-mail a gente não faz nenhum tipo de consulta. É muito mais uma orientação, um direcionamento. Não dá para resolver a vida da pessoa. Não, porque essas pessoas até fazem, por exemplo, questionamentos bem grandes, contam toda a história de vida, né? Mas muitas vezes eu faço a questão de qual o melhor caminho, o que você pode fazer, o que você pode começar a fazer. Então, algumas pistas, algumas pistas, né? Algumas pistas. Muito bem, então tá aí. Bom, e é claro, tá sempre aqui conosco no programa, todo mundo já conhece. Aliás, a última vez que eu vim aqui, ela não estava. Ela vai me dizer por onde que ela andava. Leila Lima é que cuida, que lida diretamente com as pessoas que mandam as perguntas. Leila, tudo bem, querida? Tudo bem, padre. Boa noite. É uma alegria estar aqui com o senhor, com o padre Hamilton, aqui no programa, com a Elaine, e com você que nos acompanha todas as terças-feiras. Você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida para o trocandoideias@cançãonova.com ou pelo Twitter, @ptrocandoideias, ou pelo nosso Facebook, facebook.com/Trocando Ideias. Se você quer que a sua pergunta seja melhor respondida pelos nossos convidados, envie a sua idade, às vezes tempo de relacionamento, principalmente para a Elaine, alguma questão de idade com relação a transtornos, né, psicossomáticos, que ela vai responder melhor a sua pergunta. Legal, lembrando que hoje o tema é livre, não é? Nós não vamos tratar de um assunto específico, mas assuntos que estejam aí na sua mente. Claro que a gente consiga hoje responder ou entrar
nesse assunto que é importante para você, tá? Então, a Leila está aqui para responder a sua pergunta. As pessoas também podem mandar perguntas pelo telefone também, né? O nosso número é o 12 31862600, se você quiser também mandar a sua pergunta. Bom, eu já começo então o programa de hoje fazendo a primeira pergunta aqui para o Padre Hamilton. Padre Hamilton, a Dilson Mendes de Aparecida está perguntando para você. Sou divorciado e pelo fato de ser divorciado, eu posso me casar novamente de acordo com a Bíblia? Essas perguntas são sempre recorrentes, não é? Porque hoje se vive, não é, essa experiência do casar e se descasar por N motivos, né? Por alguma razão o casamento acaba fracassando e a pessoa normalmente ela vai tentar a felicidade numa outra união. Mas nesse caso, uma vez casado e resta saber se, por exemplo, esse casamento aconteceu na igreja, né? Se se deu na igreja, então é um sacramento. Então, se é um sacramento enquanto tal, o primeiro passo a ser dado para uma nova união é justamente você procurar aquilo que se chama tribunal eclesiástico, né? Aqui mesmo em Aparecida nós temos tá aí um abraço ao nosso querido cônego Carlos, que ali, juntamente com outros, presidem o tribunal. Então, vale a pena procurar o tribunal eclesiástico para você verificar a sua situação. Algumas pessoas dizem, padre, mas é caro demais, ou é moroso demais. Não, uma coisa de cada vez, cada coisa a seu tempo. Dá um pulinho lá, conversa, expõe o seu caso e aí você vai receber a devida orientação. Claro, do ponto de vista civil, não é se casou também do ponto de vista civil, então se verifica o divórcio, ou seja, você, no âmbito civil, é mais fácil você adquirir a separação legal. Mas do ponto de vista eclesial, já falamos sacramento, que Deus uniu, o homem não separe. Então a pergunta fundamental é, uniu afinal das contas? Não é? Então, o tribunal vai te ajudar a perceber isso, até porque o casamento acabou de alguma forma, como falamos, fracassando, e a pessoa hoje está numa nova união. Então, vale a pena dar um pulinho lá, conversar, expor o caso. Eu tenho certeza que muitas boas luzes vão ser acendidas a partir dessa sua procura. Ok, Padre Hamilton, então deixa eu perguntar aqui para a Ilane a próxima questão. Sim. Um jovem de Aracaju manda te perguntar o seguinte. Eu convivo com traumas de depressão e pânico que obtive há 4 anos atrás. Espiritualmente, como é que eu devo tratar isso? Ele faz uma pergunta do ponto de vista espiritual. Eu diria para ele assim, daquilo que é a minha área, que é a área de psicologia. Se você fala em traumas ligados a pânico e depressão, penso que um bom caminho, né, do ponto de vista psicológico, seria a busca de terapia para entender essas questões, né? E também, se você tem uma espiritualidade ativa, seja ela qual for, essa ajuda também é muito válida. Porque, assim, até em questão de estudos, o que a gente vê, pessoas que têm a espiritualidade caminhando em conjunto, elas têm uma recuperação muito melhor. Ao passo que também a gente tem um lado de pessoas que têm também espiritualidade, são mais resistentes ao tratamento, porque acreditam que, ok, eu tenho fé, então eu não preciso de uma outra ciência que me ajude. Eu diria que as duas coisas podem se encaminhar juntas. E aí, se você busca um terapeuta que entende esse viés espiritual, isso ajuda muito. Por que o entende? A denominação do terapeuta, então se ele é católico, espírita, ela não pode influenciar no tratamento. Então, mas se eu estou indo para uma terapia que choca com essa questão que eu busco, então, por exemplo, sou católica e o meu terapeuta não concorda com isso. Opa, então ele está negando uma parte que para mim é importante. Então, ele pode trabalhar as duas coisas juntas. Se é um católico, a direção espiritual colabora, a cura interior também colabora. E se também ele fala aí de pânico, às vezes a ajuda médica também vai ser necessária, padre. Por quê? Se é um caso muito grave, às vezes você necessita inicialmente de uma medicação para voltar a um estado mais tranquilo e aí até conseguir passar por terapia. Então, esses são os caminhos que ele pode tomar. Essa sintonia entre essas áreas é muito importante, né? Extremamente, padre. Porque vem muitas situações para nós padres e nós atendemos, nós rezamos, nós orientamos, nós ajudamos, mas muitas vezes entendemos que essa pessoa precisa de um acompanhamento psicológico. Sem dúvida. Exato. Até porque algumas questões, por exemplo,
espirituais podem ser transtornos psicológicos. Justamente. Em que sentido? A pessoa, por exemplo, ela traz a religião de uma forma tão descompensada que às vezes ela vê coisas, ela sente coisas, mas de fato, se você for fazer um exame mental daquela pessoa, ela pode ter um transtorno, sim. E aí é uma área muito difícil quando a pessoa tem esta dificuldade, este exagero espiritual, porque muitas vezes ela não aceita. Então, é um cuidado importante, sim, e a gente vê no nosso meio, recebe. Eu lembro até de uma pregação do Padre Rufus, né? Uma época ele dizia assim: as pessoas confundem que muito é espiritual. Existe o espiritual, mas muitos dos casos eles são psicológicos. E ele falava isso numa vez que ele estava aqui, né? E tinham pessoas gritando. Ele falou: não preste atenção, isso é só um exibicionismo dela, não é nada. E ele falava com uma calma, né? Nos transmitia uma tranquilidade, e de fato é isso. Se você for ver, muitas coisas são psicológicas. Um padre uma vez me disse: o que é seu, o que é meu, Elaine? Tem coisas que são... O padre Marcos até me disse: mas tem coisas que são suas, tem coisas que são minhas. E a gente tem que entender bem o que é de um e o que é de outro para poder direcionar de fato, né? E isso é muito importante, Padre Roger, porque o contrário também é verdadeiro. Não é? O senhor sabe, a Elaine sabe também, e você em casa, hoje de alguma forma também vivemos um certo psicologismo, né? Exato. Tudo precisa ser explicado à luz da psicologia, dos transtornos, etc. e tal. E nem sempre é assim. Há casos que, de fato, são de ordem espiritual. Agora, claro, a virtude está no equilíbrio aí, não é? O próprio, você fez memória aqui do saudoso Padre Rufus, ele disse que, por exemplo, ele dizia isso para a gente com muita tranquilidade, que em cerca de 50 anos de ministério sacerdotal, ele se defrontou assim com, né, o chamado demônio mesmo, propriamente dito, isso 2 vezes. Na maioria dos casos eram as chamadas opressões, possessões, quer dizer, era algo de dentro de um contexto espiritual, sim, que carecia de um pequeno exorcismo ou maior, mas não dá para atribuir tudo, nem por um lado, né, a psicologia, de apenas uma origem psicológica, mas também nem por outro, nesse extremo de achar que tudo é espiritual. Então, quer dizer, a boa avaliação, quer seja com um presbítero, com um padre, o mesmo pastor, coisa que valha, não é, de credibilidade de fato, por um lado procede, e claro, uma boa consulta por outro lado, sem dúvida nenhuma. Ah, é verdade. Muito bem. Bom, o nosso programa Trocando Ideias acontece com a sua participação. Eu tenho certeza que já tem muita gente interagindo conosco, conversando conosco. É por isso que eu vou me dirigir aqui à querida Leila, porque o nosso povo está em casa com questões, não é, Leila? Isso. Para o padre Hamilton, a pergunta veio pelo Facebook. E a Fernanda Milena, padre. Ela pergunta o seguinte: tenho muitas dúvidas de como se comportar na igreja durante as missas. Gostaria de saber se é preciso fazer o sinal da cruz ao receber a comunhão e ainda se é necessário ficar de joelhos para receber a bênção final dada pelo sacerdote. Olha, mais uma vez a gente repete aqui o termo utilizado anteriormente, que a virtude sempre está no meio, no equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que na Santa Eucaristia, na Santa Missa, na celebração eucarística, existe um comportamento natural geral. Ou seja, você chega na igreja, está sozinho, acompanhado, pai, esposa, filho, filha, você está ali, você se acomoda, não é? A celebração, ela exige, não é, os momentos de ficar sentado ou depois se levantar, muitas vezes até a convite daquele que preside a celebração a erguer os braços, a elevar um louvor a Deus, como por exemplo no momento do glória, né, do hino de louvor a Deus, às vezes até no caso do contexto normalmente das novas comunidades, renovação carismática católica, às vezes até se bater palmas, etc. Então, isso varia muito de acordo com quem está presidindo. Mas, independente de quem está presidindo, da parte do fiel, é bom que haja aí um equilíbrio. Então, às vezes não é de bom tom você, de repente, quando for receber a Eucaristia, recebê-la de joelhos, porque pode, de repente, atrapalhar o ritmo ali da própria fila ou de quem está distribuindo. Mas também não há um impedimento nisso. Não é? Como também, como você citava, Fernanda, a questão da bênção final, não é? Normalmente, antigamente, o diácono estava ao lado
Algumas vezes isso acontece ainda hoje, não é? Então, antes do padre ou o bispo dar a bênção, o diácono falava ao microfone: inclinai-vos para receber a bênção. Então, é aquela inclinação suave, não é? A pessoa normalmente abre os braços, inclina a cabeça e recebe a bênção presbiteral ou episcopal. Mas normalmente não em joelhos, mas também não impede que alguns queiram recebê-lo. O que é importante, de um jeito ou de outro, é que se faça isso com certa discrição, não é? De uma forma serena, ordenada, para que de modo nenhum o seu comportamento, a sua atitude, não chame a atenção em demasia ou atrapalhe o próprio ritmo da celebração. Nós sabemos, e é fato, que em algumas celebrações algumas pessoas às vezes exageram, não é? Aqui mesmo na Canção Nova, nós, né, Padre Rosa, já tivemos vários casos, pessoa que na hora de rezar o Pai Nosso, a pessoa não começava junto com a Assembleia, então enquanto o padre estava rezando com a Assembleia, Pai Nosso está no céu, a pessoa vinha depois, Pai Nosso, quer dizer, atrapalhava o ritmo, então destoava. De repente o padre, na hora da homilia, um momento que ele carece de concentração também para passar fielmente a mensagem da palavra de Deus ali para o povo de Deus. Então, de repente, a pessoa ou fica andando para lá e para cá, e aqui a gente já teve casos que a pessoa ficava jogando algumas coisas para o alto, chamando a atenção, distraindo a Assembleia. Então, o comportamento do fiel, ele precisa ser equilibrado, sereno e não é de forma muito espontânea nesse sentido, dentro do possível, de modo que não atrapalhe o ritmo da celebração e você possa viver bem esse momento tão singular que é a participação na Santa Missa, né? Quer seja diária ou semanal, sobretudo aos domingos. É verdade. Dentro disso que o Padre Hamilton falou, muitas pessoas às vezes gostam de comungar, por exemplo, de joelho. Uhum. Não é que a pessoa que comunga de joelho ela é mais devota, mais santa, mais abençoada, ou comunga mais Jesus do que quem não comunga de joelho. Até o correto seria que todos comungassem mesmo de pé. Não é? Como manda a praxe, como se é feito em todos os lugares, seria comungar de pé. Claro que para não criar um incômodo com ninguém, uma pessoa se ajoelha para receber a comunhão, nós damos a comunhão para ela de joelho. Mas a prática da igreja é que todas as pessoas comunguem de pé. Agora, frisando isso que o Padre Hamilton falou, o importante é que os gestos que a gente faça, não é? Ela não chame a atenção das pessoas sobre mim. As pessoas têm que ir para a igreja para prestar atenção no Senhor, na harmonia da liturgia, e não talvez na pessoa que queira ser um pouco mais devota do que as outras naquilo que ela faz. E você não vai julgar a pessoa que de repente não se ajoelha para comungar, que de repente ela seja menos santa do que você. Vamos mais adiante. Tem pergunta para a Elaine? Isso, é a Vera Lúcia. Elaine, ela diz o seguinte: minha filha prestou o exame para o vestibular. O ano passado, que não estava valendo, ela tirou uma nota ótima. E agora ela ficou extremamente nervosa. E vai tentar de novo, pois teve outra chance. E ela está muito nervosa, o que fazer? Ela começou a chorar muito quando viu o gabarito. Ela disse que se sentia um lixo. Como posso ajudá-la? Ela tem 17 anos e está no 3º ano do ensino médio. Bom, vestibular é sempre um prova desafio, de fogo. Uma prova de fogo para todo mundo, né? Vestibular e depois quem faz residência, e são muitas provas aí, né? Para mestrado, doutorado. O primeiro ponto é pensar que é uma etapa. Então, assim, possivelmente o peso de você estar sentindo que está sendo observada, julgada, e tem um peso muito forte sobre isso, te deixa ainda mais ansiosa. No fundo, duas coisas podem estar acontecendo. Estou falando podem porque tem N situações possíveis. A tua ansiedade é muito grande e o teu medo de reprovação. Então, vá para o seu vestibular com a consciência tranquila. Faça a tua parte. Qual é a sua parte? Estudar, ter um equilíbrio também com os momentos de lazer, porque às vezes nessa etapa de vestibular os jovens ficam lá 24 horas por dia no quarto, não tem uma boa noite de sono e esse desgaste muito grande te faz que no dia da prova possivelmente você não vá bem, né? Pensa o seguinte: por que quando você foi para aquele vestibular o ano passado você estava tão tranquila? Talvez porque não houvesse o compromisso, você estava lá para ver o que ia acontecer.
vá para esse momento pensando, eu vou me preparar e vou esperar o que vai acontecer. E você tem 17 anos, então eu diria assim, você tem ainda 17, 18 e 19. Até muito se discute que muito cedo se faz essa escolha vocacional. E às vezes por uma pressão você faz uma escolha errada. Então não tenha receio de fazer, de repente não dá certo, vão vir outros vestibulares. Se isso for extremo, até eu diria, procure ajuda, um suporte, talvez emocional para isso, mas muitas vezes o próprio cursinho, se você estiver fazendo, já dá esse tipo de apoio, já vai dando orientações, que envolvem várias questões, inclusive de alimentação, de sono, de lazer, de esporte, né? A tua vida continua tendo várias dimensões e você não pode esquecer delas nessa etapa. Então, são algumas dicas, né, que ela pode colocar, e principalmente essa coisa do peso. Às vezes, a própria família querendo ajudar, né? E aí, você está estudando? Você está preparada? Você está assim? E o jovem vai se sentindo extremamente oprimido. Então, também ajude o seu filho, né, a sua filha, desculpa, Vera, com essa questão, né? Ajudando ela nesse... E até tirando um pouquinho, olha, vamos sair um pouquinho, vamos visitar uns parentes, né? E crie uma rotina também de estudo. Eu vou estudar de tal hora a tal hora. Da hora X a hora X é minha hora de intervalo. Respeite isso, que te ajuda bastante também nessa fase. Disciplina é muito importante. É muito. Os padres antigos já diziam que sem disciplina não há santidade. Quer dizer, a disciplina nos horários, no tempo, E é até absolutamente importante. O senhor falou de disciplina e me veio uma outra questão. Agora eu lembrei até coisas de casa, mesmo do meu irmão, né? Ele tentou várias possibilidades até entrar em medicina. E ele falava, quando eu vou para aquela prova, né, e vejo aquele monte de japonês na sala, né, eu já fico pensando, não vai dar certo. Eu falei assim, se você ficar pensando nisso, não vai dar certo mesmo. Até ele conseguir. Porque quando você começa a fazer a comparação na prova, já é muito complicado. Porque você olha para a tua, você vê o cara do lado, o cara tá lá, né, respondendo a milhão e você lá, pensando, porque tudo tem técnica, e vestibular é técnica, né? Quem estuda sabe, olha, eu tenho tantos minutos para responder cada questão, eu vou naquilo que eu já sei, né? Então não se deixa dominar por esse medo, porque a coisa complica mesmo. Padre Hamilton, dentro desse assunto que nós conversávamos agora há pouco sobre participação na Santa Missa, chegando uma pergunta agora dos Estados Unidos da América, né? Elane e o Gleice estão lá participando do programa, mandando um grande abraço. Aproveito para mandar um abraço bem grande aí no coração deles, de todos que estão nos acompanhando aqui também nos Estados Unidos. O Gleice manda te perguntar o seguinte, ele falou sobre a participação da missa, ele quer saber o seguinte, e quando a pessoa participa da missa, mas sempre na hora da homilia dá sono dela, dá vontade de dormir, o que ela tem que fazer? Aliás, sobre a homilia, não é? O Santo Padre, o Papa Francisco, colocou assim de forma bem clara na sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, né? O Evangelho da Alegria, onde ele diz justamente que a homilia é essa conversa. Quer dizer, precisa ser uma conversa, uma interação. Não dá para ser uma coisa muito morna, muito parada, que de fato, como você falou, né, provoca aí no Gleison, né, esse certo sono. Então, o presbítero, o sacerdote, ele precisa, Padre Roger, realmente ter algumas dinâmicas. Me permita fazer memória aqui daquele que nós sempre gostamos muito, eu particularmente, o saudoso Padre Léo, porque eu enxergava no Padre Léo pelo menos 5 características que faziam com que, de fato, as pessoas, durante a sua celebração eucarística, de modo especial, homilia, pregação, não dormissem, ou seja, estavam sempre vivas. O que vem depois, o que ele vai dizer agora, dentro da liturgia da palavra, porque, como gosta de dizer o Padre Zezinho, isso é muito importante, não é mais do que o mensageiro, o que realmente é importante é a mensagem. Quer dizer, o que é importante, precisa chegar ao coração das pessoas, é a palavra de Deus, não é? O mensageiro, ele é importante, mas ele não é o principal. O principal é a mensagem, é Jesus. Mas as técnicas para comunicar Jesus, a aptidão, o jeito, o padre precisa realmente se ver, se rever, ter uma autocrítica para que isso aconteça. E no caso do saudoso Padre Léo, eu chamava a atenção desses 5 elementos. O primeiro deles, por exemplo, um sujeito que tinha uma capacidade, um conhecimento bíblico muito grande, não é? Então citava a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse assim, ao pé da letra. Nem todos nós temos essa capacidade, mas ter a palavra de Deus presente na mente e coração é muito importante. Então, um conhecimento bíblico muito grande tinha o Padre Léo. Depois,
depois um conhecimento eclesial, os documentos da igreja, estava antenado em tudo que a igreja estava realizando, quer seja em âmbito de Brasil ou mundo. Então, as últimas palavras do Papa, do magistério, os documentos, os mais importantes, tinha aquilo muito presente. Depois, embora tivesse, como eu dizia, falava brincando do Padre Léo, e até uma vez disse para ele, às vezes só tem uma voz de taquara rachada, mas uma capacidade de comunicação espetacular. Se comunicava muito bem, era realmente assim uma coisa extraordinária. E, claro, um senso de humor. O Padre Léo trazia aquele senso de humor, quer seja numa historinha, que ora ele inventava para fazer o evangelho mais bem entendido, ou ora ele trazia isso, resgatava de alguém. E então ele tinha esse senso de humor e trazia isso durante a homilia, a pregação. E claro, isso tudo permeado, quinto ponto, por uma vida de santidade. Qual o resultado? Sucesso. Sucesso no sentido bem completo da palavra, ou seja, o feedback das pessoas era realmente extraordinário. Então, as pessoas não dormiam, porque era uma pessoa que sabia o que estava falando, conhecimento bíblico, estava antenado na igreja e no mundo, uma boa capacidade de comunicação, senso de humor, uma vida de santidade. É claro que aquilo exalava o bom odor do evangelho e era difícil as pessoas não dormirem. Agora, é claro, cada um é um, e aqui não vai nenhum julgamento, Deus nos livre e guarde, não é de julgar os nossos irmãos presbíteros, os padres, cada um tem o seu jeito, sua maneira de trabalhar, de transmitir a boa nova da salvação, mas a gente precisa sempre se rever. Nós que subimos aqui ao altar de Deus na Canção Nova, estamos sempre nos revendo, não é? Será que não falei abobrinha? Será que eu não apareci mais do que Jesus? Porque a gente sempre acaba correndo esse risco, não é? Mas, da parte do presbítero, a gente precisa se rever nesses aspectos. Da parte do fiel, a missa também é uma luta, não é verdade? Então, você também tem que, para além daquilo que está sendo a dinâmica da celebração, o ritmo que ela tem, você também, claro, precisa lutar, né? Não se entregue, não, para que possamos todos beber da mesma graça. Coisa boa. Bom, e falar pro Gleison, quando dá um soninho também, ele dá um desconto pro padre, né? É verdade. Eu sei, nem sempre é fácil, não, mas... coisa boa. Bom, a gente não vai ter tempo agora para... A não ser que a Leila faça a pergunta agora. Tem a pergunta para quem agora? Para a Elaine. Ok. Você faz a pergunta e a Elaine vai voltar no próximo bloco respondendo. Dá tempo para responder? Então, vamos lá. Dá tempo para a Elaine responder então, ainda. Vamos lá. Ela falou o nome dela, mas não quer ser identificada. Ela é de São Paulo, tem 36 anos e tem um filho de 4 anos. No meu caso, me uni a uma pessoa há 8 anos. Ele é muito ciumento, passou a ser super violento, me agrediu 2 vezes e estou decidida a me separar, pois já ofereci todas as ajudas a eles disponíveis e ele não aceita nada. Como posso conduzir essa situação? Com meu filho de 4 anos, ela quer falar com o filho de 4 anos sobre a decisão dela de separar. E aí também eu abro para o padre Hamilton também comentar nessa questão da separação enquanto religioso. Bom, do ponto de vista de ajuda, a gente tem uma máxima que é a seguinte: quem não quer ser ajudado, não adianta você forçar do lado de fora. Então, aquela coisa o popular, né? A chave está do lado de dentro e é você quem abre essa porta, isso é ponto. O terapeuta não faz mágica, o padre, o médico, se você não quiser essa ajuda. Então, se você relata que todas as tentativas já foram possíveis e que envolve uma situação de agressão e de violência, que muitas vezes é mais prejudicial até para a criança, porque também a gente tem que pensar desse lado, né, para a família como um todo, é interessante assim. Você pode estar se separando do teu marido, mas ainda existe a paternidade dele. Ou seja, eu não sei como é a relação dele com o filho, né? Se essa relação é boa. Então, de que pai e mãe ainda o amam. Né? Claro que isso você vai adaptando para uma linguagem da criança de 4 anos, mas que hoje o papai e a mamãe não vão estar mais casados, não vão estar juntos, mas vocês vão se ver e tudo mais. É simples? Não. Se você quiser me passar até um e-mail, no elaineribeiro@hotmail.com. Se você estiver nos assistindo agora, né, não saiu de frente da TV, eu te passo algumas sugestões de literatura para a criança,
Porque às vezes são coisas que você trabalha, alguns livrinhos, alguns textos, até para você conseguir falar isso com a criança, porque não é simples. Não é só chegar e falar assim, olha, papai e mamãe estão se separando e ótimo. Até porque nessa fase de 4 anos, muitas vezes a criança traz para ela a culpa da separação. Ela olha e fala, bom, papai e mamãe estão se separando porque eu tenho alguma culpa nisso. A criança ainda não tem esse pensamento concreto e abstrato para entender o que é uma coisa e o que é outra. Né? Então, eu não sei agora do ponto de vista do padre, né, de que forma ele consegue é isso ajudar. mesmo, Elaine. E a gente pode dizer aqui, enquanto sacerdotes, até pela experiência pastoral que a gente tem, na linha, inclusive, de futuro. Porque muitas crianças que depois venham a ser adolescentes, jovens e adultos ficam desestimuladas em relação ao próprio matrimônio por causa dessas experiências. Claro, os pais... de imediato, não tem essa culpa toda, porque, como nós falamos, pode ser que por alguma razão o casamento acabe fracassando, não é? Mas trabalhar isso bem com o filho, como você falou, e graças a Deus tem essa boa técnica, essa boa pedagogia, essa literatura que pode ajudar a fazer com que a criança entenda, isso é muito positivo, para que a gente não tenha um jovem, um adulto depois frustrado em relação à beleza e à santidade do matrimônio. Porque a gente encontra aí no dia a dia vários casos assim. Eu atendi outro dia, inclusive, uma jovem, ela dizendo, padre, eu não quero casar. Mas aí eu disse, mas por quê? Aí, conversando um pouquinho mais, eu fui reparar um pouco da história familiar dela, uma história familiar completamente difícil, né? Desestruturada e etc. Então, ela não tinha mesmo um referencial para abraçar o matrimônio. Então, como diz o ditado, né, de pequenino que se torce o pepino, quer dizer, já trabalhar isso com uma criança com 4 aninhos é muito importante, é imperativo para que a gente não tenha depois um adulto frustrado. Com certeza. Boa. Bom, gente, olha, o bate-papo está muito boa, a conversa está maravilhosa. A gente não vai cortar, não. A gente, na verdade, vai só dar um intervalo para a gente respirar um pouco, tá certo? Para que você possa participar também, continuar mandando sua pergunta aqui para a Leila. Ela está anotando todas, tá bom? Para que mais gente possa participar aqui nessa roda, esse bate-papo aqui conosco. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos trocando ideias. Leila falou para mim que tem muita gente aí querendo participar, né, Leila? Tem sim, padre. Para o padre Hamilton. É o Marcos, padre, e ele diz o seguinte: fui casado no civil e no religioso. Hoje sou divorciado. Minha ex me abandonou há uns 3 anos. E hoje eu vivo só querendo viver para Deus, na continência, pois não posso casar novamente e não quero viver irregular. Fiquei assim e me senti muito mal. É errado querer viver assim? Não, é errado viver assim, não é? Porque se o seu casamento chegou de alguma forma ao fim e você foi casado no religioso e no civil e no religioso, portanto, não sei quem deixou quem aí, ou seja, mas se você não está com uma outra pessoa nesse momento, por exemplo, do ponto de vista cristão, você pode, cristão católico, no caso especialmente, você pode, por exemplo, participar dos sacramentos, então confessar, comungar, participar ativamente das atividades que a igreja propõe. Isso enquanto você permanece só, sem ninguém. Por quê? Porque para Deus e para a igreja, você permanece casado. Aí você diz, padre, se aparecer aí uma Maria, uma nova Maria na minha vida, então aí você precisa se decidir. Se você ficar com esta nova pessoa, começar um relacionamento, um namoro e assim por diante, então aí você, claro, como já deve saber, você já não vai poder nem comungar e nem confessar, porque aquilo vai caracterizar uma situação irregular. Não é o que se dizia antes, o adultério, é fato, não é? O adultério, uma situação irregular. Isso se você vier arrumar alguém. Mas se você permanece no estado em que está, não é? Você pode participar ativamente. Agora, como dizia o filósofo, não é? O coração realmente tem razões que às vezes a própria razão desconhece. Então, meu Deus do céu, vai que amanhã aparece sim essa bendita mulher aí na sua vida, etc. Como é que você vai fazer? Então, o que preventivamente você deve fazer, não é? Porque a prevenção é sempre o melhor remédio.
ir àquilo que nós há pouco falávamos aqui, né? Ao tribunal eclesiástico, tribunal que a igreja tem para verificar essas questões do matrimônio, do sacerdócio e assim por diante. Então, ir ao tribunal, ter uma boa conversa, sabe? Não precisa ir já com a cabeça de alguém que, não, eu vou decidir, vou resolver. Não, vai lá, não é? Apresenta o seu caso, obtenha as informações, escuta ali um juiz do tribunal, né? A pessoa que vai te atender, etc., para que o seu horizonte se amplie e aí você tome a melhor decisão. Por enquanto, a decisão que você tem lhe permite participar ativamente dos sacramentos. Você não está errado em permanecer assim. Agora, você sabe que se aparecer aí uma pessoa, aí a sua situação ela se torna delicada, né, Padre Rocha? Com certeza, Padre Hamilton. É claro que uma situação, às vezes, pastoral meio complicada, né? Cada caso é um caso. Mas eu acho que também é muito louvável, não é? A pessoa procurar viver justamente essa disciplina, sabe? Eu digo sempre assim, o ruim é quando a pessoa já sai de um relacionamento e já entra em outro em seguida. Quase que automático, né? É ruim para o anterior, né? A situação anterior que a pessoa teve e para esse novo que ela adquiriu. A sabedoria da igreja, a luz do Senhor, há de conduzir você, com certeza, quando por algum motivo o seu relacionamento não deu certo. Eu vejo muitas pessoas felizes num novo relacionamento, porque Deus encaminhou, e muitas pessoas felizes mesmo não podendo se casar depois, sabe, curtindo bem, criando os filhos, não é? Mas cada caso é um caso. E como a vida às vezes não é dá muitas voltas, a mesma pessoa que às vezes vai, pode no seu caso do Marcos, mas outras pessoas que nos acompanham, a mesma pessoa que vai, às vezes também pode voltar. Claro, então, isso que é interessante também. Esse cuidado do tempo, não é, também é importante, você dar o devido tempo, porque realmente, às vezes pode, não é, no coração daquela que abandonou o matrimônio, de repente ter uma experiência de Deus, ou alguma coisa que aconteça, e ela que de repente saiu de casa resolva voltar. Então, não é, prudência e caldo de galinha nunca fizeram mal para ninguém, viu? Coisa boa. Leila, próxima pergunta. Para a Elaine. Ela não quer ser identificada, Elaine. Ela tem 28 anos, é solteira, não tem filhos, não tem namorado, mora com a mãe e seu padrasto. Sou muito compulsiva por compras. Compro muitas roupas, sapatos, celular da moda e com tudo isso me endividei muito. Tenho um nome sujo, devo agiota, devo pessoas que vivem me ligando, me cobrando e no momento estou desempregada. Não tenho como pagar. Quero e vou quitar todas essas dívidas, mas principalmente quero me livrar desse vício por compras. Como faço? Ela diz uma observação, a família dela não sabe nada disso que está acontecendo. Então, né, a compulsão por compras, muitas vezes ela vem para preencher um vazio. E é esse vazio afetivo, é esse vazio de sentido, possivelmente, que a sua vida tomou. É muito comum nos relatos de compradores compulsivos comprar 2, 3, 4, 5 coisas, às vezes iguais, ou repetidas, ou parecidas, ou sem necessidade. Ou de pessoas que, sei lá, ganham 1.500 e tem 30 mil de endividamento. O que eu diria a você? Muitas vezes você vai ter que pedir ajuda, sim, para alguém da tua família. Né? Ou para alguma pessoa de confiança que tem um melhor controle financeiro do que você. Como você trabalha isso? Parando de comprar, saindo de casa sem cartão, saindo de casa sem cheque, evitando lugares. Então, a evitação, quando eu não consigo lidar com o impulso, é o primeiro ponto. Por exemplo, o alcoólatra que está em tratamento, muitas vezes ele vai numa festa e vê um copo de álcool. Muitas vezes ele vai ter que ficar fora da frequência da festa para conseguir, porque ele não consegue lidar com o controle de ficar sem o copo. Ele precisa. O comprador compulsivo é a mesma coisa. Só que, por exemplo, a depender de onde você mora, por exemplo, aqui em Cachoeira Paulista, a gente tem uma situação. Por ser uma cidade pequena, as pessoas compram no carnê, compram com promissória, compram na confiança, né? Compram no caderninho. E esse é um problema, porque a pessoa sai comprar e o dono da loja confia. Não saia. Avalie. Por quê? Então, a primeira pergunta que você pode fazer para você, por que eu estou comprando? Certamente você não vai ter resposta.
Ah, é porque eu preciso. Você não precisa. E se você avaliar a fundo, você não precisa. A gente teve até alguns programas aqui com o Laureano, lá da Unital, né, economista, e ele sempre dizia isso, né? Ele deu o exemplo da calça de 25 anos, né, Leila? Foi de 25 anos. Que era uma calça de um tecido muito bom, mas ele falava da importância. Olha, eu comprei algo bom e eu não precisava comprar de novo. Claro que, no caso desta pessoa, possivelmente você vai estar comprando para preencher esse buraco contigo. Então, busque ajuda nesse sentido. Você me disse várias coisas. Eu estou desempregada, devo para um monte de lugar. Então, primeiro ponto, ligue para esses lugares para os quais você deve e veja a possibilidade de negociar. Porque a pressão também de receber a carta, o Serasa, não sei o que te manda cobrança, vai ser insuportável para você. Pode prejudicar até na busca de um novo emprego. Então, para esse novo momento, então vamos supor que você consiga lá um novo emprego em breve. Comece a reservar parte do seu dinheiro. Abra uma conta que você bote lá 20% do seu salário, deixa ele quietinho ali, né? E se você conseguir, muitas paróquias hoje até oferecem um serviço psicológico. Agora, existe também, assim como tem os alcoólicos anônimos, existem os compradores compulsivos anônimos. Se você procurar na internet, você vai encontrar. E até pegar orientações. Também, se você quiser, mantenha contato comigo, eu te passo algumas dicas nesse sentido. Ajuda. Hã? Acho que é muito importante pedir ajuda. Você sabe que uma pessoa me disse uma vez, Elaine, eu estou pedindo ajuda para uma pessoa que sabe controlar o dinheiro melhor do que eu. É uma ótima ajuda. E a primeira coisa que você tem que fazer é colocar todas as suas dívidas no papel. Porque aí você vai se dar conta do tamanho do buraco. Ah, mas eu vou sofrer mais. Mas a intenção é essa mesmo. É você ter uma dimensão daquilo que está acontecendo com você. Aonde você foi parar com aquele endividamento. E aquela coisa assim, mas, por exemplo, às vezes a pessoa compra para o filho, para o parente. Ah, mas ele precisa. Não precisa. Não precisa. Outro dia eu falava isso para uma pessoa, às vezes o que a tua família precisa é do teu carinho, não de coisas. Comece a dar mais carinho e trocar mais relacionamento, que as coisas vão entrar em segundo plano. Às vezes a gente tem pessoas que são compulsivas por comprar, mas elas têm uma compulsão em dar coisas para os outros. Então elas têm que dar presente, tem que dar, mas só coisas. Ela não consegue, às vezes, dar um abraço no outro, mas ela consegue dar coisas. E aqui a gente tem essa máxima de Natal, né, que o melhor presente é sempre ser presença. Exato. Porque isso vale muito mais do que qualquer outro presente que se possa dar. E isso é um tema, Elaine, tão complexo, porque pode se ampliar muito. Por exemplo, nós nos defrontamos, especialmente às vezes em confessionário, nas direções espirituais, daquelas pessoas que, sofrendo uma pressão, hoje, por exemplo, ela sofre uma certa pressão por não saber lidar com isso e desconta nas compras, não é? Mas há pessoas que, às vezes, dependendo da pressão que sofrem, quer seja no trabalho, na família, ou até mesmo espiritualmente, não conseguem lidar com aquilo e não buscam a devida ajuda, e aí descontam em várias coisas. Então, há pessoas que vão descontar nas compras, no comprar compulsivamente, outros vão descontar na afetividade, na sexualidade, tanto desordenada. Então, aí você tem a questão da pornografia, outros acabam caindo na masturbação exagerada, outros que vão mentir desordenadamente. Enfim, são várias válvulas de escape que vão aparecendo, não é verdade? Então, esta palavra de ordem aqui que o Padre Roger colocou, né? Busque a ajuda que você também colocou, ela é fundamental, né? Aliás, e uma outra coisa em relação à dívida, eu sei que as pessoas depois vão recorrer a Santa Edviges, né? Edviges ajuda a resolver minhas dívidas. Então, a primeira coisa que tem que pedir para Santa Edviges não é pedir para ela te ajudar a resolver suas dívidas, é pedir para ela te dar juízo, não é? Porque não adianta você resolver essa dívida para depois você continuar fazendo outras, tá? Então, Santa Edviges, São Judas Tadeu e todos os santos que ajudam em causas impossíveis, ele vai te ajudar, vai interceder, mas desde que você esteja disposto a criar juízo. Porque é muito importante a pessoa também ter a vontade. Ela precisa reconhecer
né? Olha, eu sou um comprador compulsivo, eu compro demais, eu quero ajuda. Então, primeira coisa, me dê juízo, né? Para que eu encontre esse ponto de equilíbrio. E aí os santos também vão interceder por essa causa. Porque a vontade precisa ser educada, não é? Eu não posso fazer simplesmente o que eu quero. Até entra aí o chamado mistério da liberdade, que não é fazer simplesmente o que o impulso manda, mas eu preciso fazer aquilo que é certo. Preciso fazer aquilo que não é equilibrado, porque senão esses devaneios, esses disparates, essas compulsões todas, elas vêm por acréscimo, né? Muito bem. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. Padre, aqui, Leila, só tá aí? lembrando o Laureano, porque ela falou que está meio desesperada por causa das cobranças. Sim. Tem a E eu me planilhazinha. lembrei, e eu me lembrei que o Laureano disse primeiro que procurasse ajuda do PROCON. Para poder negociar as dívidas. Isso. E nesse primeiro momento, ela não vai conseguir pagar todas as dívidas. O Laureano deixava isso bem claro. Né? Então, e pagando aquelas que ela pode pagar gradativamente. Eu só posso pagar um cartão de crédito, eu vou pagar aquele cartão de crédito. Terminei de pagar esse, Eu vou pro pagar próximo. Ou aquilo que é essencial, não deixar né? de pagar, né? E ele até falou assim, se você tem um bem, venha desse bem para pagar suas dívidas. Exato. Né? E reforçando o que a Leila está falando, é importante lembrar que dar calote é pecado. Né? Quem deve tem a obrigação de pagar suas dívidas. Como? Tem que procurar recorrer a esses modos do PROCON, ajuda de economista, de psicologia, seja o que for. Mas às vezes a pessoa, não, tá bom, não vou mais endividar, mas se você tem uma dívida, é importante saber que, seja para a ética, para a moral, você precisa realmente cumprir com as dívidas que você adquiriu. Isso eu acho importante. Eu nem gosto de cartão de crédito, né? Para não precisar ficar devendo nada para ninguém. Isso aí, padre. Se tem, eu compro. Se não tem, não compro. Exatamente, é isso aí. Para o padre Hamilton. Padre, ele é o Gervásio e ele quer saber o seguinte. Gostaria de saber, porque eu casei em 2011 na Igreja Católica e não foi me fornecido nenhum documento, como uma certidão de casamento. A igreja é obrigada a fornecer esse documento? Eu devo procurar a igreja para pedir esse documento, essa certidão, que eu fui casado no religioso? Como proceder nessa situação? Ô Gervásio, olha, é importante ter a certidão de matrimônio exatamente por quê? Porque a igreja também é uma instituição terrena, ou seja, a igreja também tem o seu caráter jurídico, não é? E isto é importante porque numa situação, não é o seu caso, mas uma situação, por exemplo, de separação, aquisição de novo matrimônio, se não há um registro ali na paróquia onde você realizou o seu matrimônio, não é o outro padre, por exemplo, à medida em que a pessoa, às vezes até de má vontade, vem a mentir, por exemplo, não, eu nunca fui casado. E como não tem nada registrado também, então é muito fácil de ludibriar, quer seja o outro padre, outra paróquia, outro lugar. Mas é aquela máxima que a gente sabe, não é? Enganar as pessoas é até fácil, mas enganar a Deus e a própria consciência é mais complicado. Então, se por acaso, por descuido, não é? Você não tem esse documento em mãos, vá à paróquia onde você se casou, conversa ali com o padre, isso é feito, não é se não se tem, o que é quase impossível, mas se faz um documento para que, de fato, o seu matrimônio, o seu casamento, ele esteja devidamente registrado. Claro que o sacramento vai além disso, não é? Porque o sacramento é um dos únicos sacramentos administrados pela igreja, que quem o administra não é a própria igreja, mas os cônjuges, né? Porque são eles que se dão em matrimônio. A igreja está ali como o quê? Como testemunha qualificada para abençoar, para testificar que esses filhos amados querem, de fato, constituir, né, a sua casa, a sua família, o seu matrimônio. Então, é importante que haja o registro. Sim, Padre Rocha? Não, eu dizia o seguinte, é porque muitas das nossas paróquias aqui no Brasil não tem essa prática de dar, logo após o casamento, o certificado para o casal, né? Mas o importante é saber que quem casou na igreja está lá no livro de registro da paróquia. Né? A pessoa precisa da certidão de casamento, basta pedir. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, no ato, aliás, antes ainda do matrimônio acontecer, a certidão já fica pronta, a pessoa casa, ela já recebe isso imediatamente. E a pessoa vai usar, ela vai ter, ou assim por diante. Mas, se no caso você está precisando,
Não precisa ter dúvida que no livro de registro da paróquia tem lá a sua certidão de matrimônio. Bom, ainda dá tempo para mais perguntas ainda, Leila. A Elaine me avisou que tem uma pergunta para ela. Tem algumas Oi, Leila. celular. Tem perguntas chegando aqui. Vamos a uma das suas perguntas aí, eu faço a próxima para o Padre Hamilton, então. Maravilha, então vamos lá. A Elizabeth de Osasco, ela pergunta o seguinte: como vencer o medo de dirigir? Sou habilitada, mas não consigo pegar o carro, não consigo dirigir. Então é o seguinte, Elizabeth, você fala de Osasco, São Paulo, então você tem um privilégio de estar perto de um grande centro, onde você tem algumas instituições que trabalham uma questão do medo. Para todo tipo de medo, você o perde através de exposição. Como é a exposição? Quando você trabalha esse tipo de terapia para medo de direção, você primeiro vai trabalhar a origem dos teus medos, depois você vai ter uma aproximação com o carro, que primeiro você vai entrar no carro e você vai ter todas aquelas sensações angustiantes de entrar no carro, até você ligar, até você conseguir acelerar o carro, enfim. Isso precisa ser acompanhado. Se você tem essa disposição, eu acho que se você está colocando a questão do medo é porque ele te incomoda e você precisa dirigir. Eu sou, vamos dizer assim, testemunha viva do meu medo de dirigir e eu perdi assim. Eu tive um acidente uma vez, então eu não conseguia mais pegar o carro. E foi aqui na Dutra. Toda vez que passava um caminhão, eu tinha toda a sensação do medo. O suor, a tremedeira e nada de pegar o carro. Então a coisa foi por aproximação. Um dia eu saí, meu irmão foi comigo, eu fui usando a técnica comigo mesma, né? Dava uma volta no quarteirão, num domingo de manhã, e aí você vai ampliando esse raio. Se o teu medo for extremo, eu aconselho você não fazer isso sozinha. Por isso, buscar. Existem escolas que fazem isso. Depois, se você também, eu te mando por aqui pelo Twitter algumas sugestões de lugares que você pode procurar. Eu não faria sozinha, porque, de fato, quando você tem um medo muito extremo, às vezes você não consegue controlar o carro. Então, você se coloca em risco e coloca em risco as outras pessoas que estão na rua. Mas é possível, sim, perder e superar o medo de direção. E você vê como é que as coisas elas se complementam, Elaine, você falando assim, né, do ponto de vista psicológico, muito correto. Do ponto de vista espiritual, me lembrava aqui agora, o nosso saudoso Papa João Paulo II, agora São João Paulo II, que ele dizia, o que é o medo? Falando do ponto de vista espiritual. Ele dizia, o que é o medo? Não é senão a falta de confiança na força do mestre. Então, por causa do medo, os discípulos abandonaram o Senhor. E o medo diminuía à medida em que eles estavam juntos ao Senhor. Então, quer dizer, essa proximidade que você falava, não é? O medo ele cai por terra, o preconceito ele cai por terra à medida em que eu me aproximo, que eu toco, que eu vejo que não é esse bicho de 7 cabeças, etc. e tal. Quer dizer, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista psicológico, a proximidade, não é? Essa experiência ali de toque, ela faz com que o medo seja superado, né? Muito interessante. E de qualquer coisa, de animais, de bichos, situações, de exposição em público. Tem pessoas que têm pavor de exposição em público e tem que fazer esse teste mesmo de ir se colocando na situação. Coisa boa. Padre Hamilton, o Valdir lá de Resende pergunta o seguinte: a oração da paz, que é rezada na missa, ela deve ser rezada somente pelo sacerdote? Porque em algumas comunidades os padres pedem para que todos os fiéis rezem com ele. Está correto pedir isso? Pois é. Oficialmente, vamos dizer assim, ela é a oração que normalmente só o presbítero é que o realiza, porque é o único momento, interessante isso, né? É o único momento em que o presbítero ele se dirige a Jesus, porque todos os outros momentos da Santa Missa são dirigidos ao Pai, não é? Nós nos reunimos em nome da Trindade, depois, diante deste Deus que é Pai, nos penitenciamos, por Cristo, no Espírito, elevamos ao Pai o nosso hino de louvor, depois escutamos a liturgia da palavra, vem o ofertório, quer dizer, estamos vivendo o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, então, com as ofertas nós também nos oferecemos, não é? Depois a consagração, não é? Como o Senhor nos ensinou, rezamos ao Pai, e aí depois a oração eucarística, que é toda voltada para o Pai, e no momento justamente da paz que se volta ao Filho, não é? Senhor Jesus Cristo, eu estou falando com Ele agora, aqui presente no altar, porque já é após a consagração,
Por isso, normalmente é o presidente quem o realiza, não é? Então, Senhor Jesus, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não é? Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja que está aqui. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. E aí que bonito, né? Primeiro o presidente se volta a Jesus e depois ele pede a Jesus que essa paz esteja com toda a Assembleia. Então, não é? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Aí o povo vai responder, né? Bonito, né? O amor de Cristo nos uniu e tal. Então, quer dizer, ela oficialmente, ela deve ser rezada pelo presidente e não pela Assembleia. Mas é verdade que em algumas paróquias, em algumas realidades pastorais, os padres pedem para os fiéis rezarem juntos. Oficialmente é o presidente, não é? Em persona, ali presidindo a Assembleia, ele pede ao príncipe da paz a paz. E depois partilha essa paz com a Assembleia. Mas em alguns lugares acontece, como a gente diria, né, Padre Juan, não é nenhum pecado mortal, venial, nada assim não. Não é? O importante é experimentar a paz do Senhor. Ele quer saber o seguinte, eu sofro de ansiedade, é um mal que me atormenta quando refere-se à viagem ou à saúde. Me ajude, o que fazer? É um transtorno, a ansiedade? Pergunta. A ansiedade, ela pode ser considerada um transtorno a depender do grau. Todos nós temos um grau de ansiedade ou daquele movimento que nos faz reagir a alguma situação. Claro que quando isso passa do limite, você vai ter alguns sinais físicos, então às vezes um desconforto, e a depender do grau, até um medo de morrer, enfim. A ansiedade pode vamos dizer assim, se direcionar para vários tipos de transtorno. Você fala do medo de voar, né? Isso, de viagens e de saúde, possivelmente com doenças, coisas do tipo. Não dá para dizer para você o grau da situação que você tem, mas se você relata, eu acho que já é um incômodo considerável que deve estar impedindo você de algumas situações sociais, de sair, de conviver. Então, 2 caminhos possíveis, a busca de ajuda. Primeiro, para entender com um médico, e nesse caso, com um psiquiatra, o que é isso, né? E qual é o grau disso. Nem sempre você vai precisar, por exemplo, de medicação. Porque às vezes a pessoa associa, sou ansioso, vou ser medicado. Então a gente teria uma multidão de pessoas medicadas. Até porque, pela velocidade das coisas do nosso tempo, a ansiedade parece que ela se tornou meio que um veneno, né, da sociedade. Eu preciso de tudo para ontem, tudo para agora, tudo para... Eu sempre me sinto atrasado para as coisas. E esse próprio ritmo, a gente precisa saber lidar para não entrar no adoecimento. Senão você sempre se sente na pressão e sempre para trás, né? Sempre Mas existe atrasado. uma ansiedade natural, Elaine? Existe. Natural, Existe uma ansiedade natural. propícia. Então, vamos supor, o que é natural? Eu vou fazer a primeira viagem de avião essa semana. Nunca viajei, não sei como funciona, né? Ou aquela ansiedade daquela viagem que você vai com seus pais, né? É muito comum, sei lá, vou viajar e na noite anterior eu não durmo bem. Porque a ansiedade está te mobilizando, você fica ali com certos pensamentos, como vai ser, como... O que não é normal? Quando essa ansiedade está contigo o tempo inteiro. Todas as situações te deixam angustiado ou te paralisam. E é isso que eu falei, você tem a sintomatologia física, sua dor, a batedeira, e a coisa do impedir algumas atividades. Eu, por exemplo, se eu estiver perto de uma pessoa gripada, ou se eu pensar na possibilidade do câncer, por exemplo, me dá um desespero. Então, isso de fato não é legal. Busca, então, psiquiátrica e psicológica. Muitas vezes só a ajuda psicológica já ajuda você a lidar com isso. E entender que você não vai morrer, trabalhar a tua respiração, trabalhar as angústias que você tem com relação a isso. E entendendo também que muitas vezes o ansioso vem, às vezes, de uma família também agitada. Pode ter esse dado também. Então, observe se às vezes a tua mãe também não é assim, ou o teu pai, ou se você não tem outros membros da sua família que também são ansiosos. Coisa boa, muito bem. A próxima pergunta, Leila. Para o padre Hamilton. É o Samuel, padre. Tenho 23 anos e estou sentindo o chamado de Deus em minha vida. Gostaria de saber do Senhor como posso fazer um bom discernimento da minha vocação. Legal, Samuel. Samuel, 23 anos, uma idade boa, né, para
para corresponder à vontade de Deus, aí a gente tem que distinguir algumas coisas claras. Em primeiro lugar, né, do ponto de vista cristão, que não é espiritual. Qual é a vontade de Deus a nosso respeito? São Paulo já nos esclarece isso de forma bastante sintética. A vontade de Deus a nosso respeito é a nossa santificação. Então, esta é a vocação universal. O Catecismo da Igreja Católica prescreve isso bem. Então, esta é a vocação universal. Quer seja padre, celibatário, casado ou mesmo solteiro, esta é a nossa vocação. A santidade é uma vida saudável na relação com Deus e com o nosso semelhante e, claro, conosco mesmo. Mas depois, se de repente você sente um apelo para o sacerdócio, por exemplo, é muito importante você fazer a experiência. Experiência significa o quê? Bom, eu sou mais devoto de São Francisco, como era o Padre Roger da família dos franciscanos. Eu sou devoto de São Francisco, mas não era franciscano. Mas fui fazer, por exemplo, antes de vir a Canção Nova, mesmo já tendo conhecido a Canção Nova, pela devoção a São Francisco, fui lá fazer uma experiência com eles, E ali tive aquela experiência bonita, através dos encontros vocacionais, a percepção, se Deus me chamava a ser padre, por exemplo, ali. E no meu caso, Padre Hamilton, percebi que, embora eu tivesse uma devoção bonita a São Francisco, não era ali o lugar que o Senhor me chamava a ser padre. Então, num movimento natural, bem discernido, bem acompanhado, muito importante o acompanhamento, eu vim a entender que o meu lugar para o exercício sacerdócio fosse exatamente aqui na Canção Nova, o que já estou há 15 anos, 9 anos como padre. Então, é muito importante você fazer a experiência, quer seja pela afinidade que você tem aí em relação a uma nova comunidade ou uma congregação religiosa. Então, este é um passo importante. Em clima de oração, sentir a inclinação do seu coração, ir e fazer a experiência. A partir daí, os outros passos vão sendo dados. Porque, embora às vezes haja até uma vontade humana de você querer ser padre, talvez no discernimento acompanhado não seja essa a vontade divina, e sim o matrimônio. Quantos rapazes que ingressaram no caminho vocacional e que depois descobriram que a vocação não era o sacerdócio, mas sim o matrimônio. O matrimônio, só para terminar, Padre, o matrimônio, ele é a vocação natural. É como eu digo, e digo com muita serenidade. Eu, o Padre Hamilton, o Padre Roger, se eu não fosse padre, se o Senhor não tivesse me chamado ao sacerdócio, com absoluta naturalidade, eu já estaria casado. Por quê? Porque é natural. É natural. O que é a vocação, por exemplo, sacerdotal? Natural? Não. Sobrenatural. Quer dizer, naturalmente eu estava caminhando para o matrimônio. Já tive experiência de namoro, etc e tal. Naturalmente caminhando. Mas, sobrenaturalmente, quer dizer, espiritualmente, em determinado momento, senti aquele toque divino, aquela palavra do Senhor, que como que me dizia assim, eu preciso de você. E eu, no mistério da minha liberdade, segundo o maior dom que Deus nos deu depois da vida, então, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Caminho vocacional, discernimento apurado, estou aqui como padre. Então, é importante estar aberto e fazer a experiência. Você sente, então, a experiência, uma certa vontade do sacerdócio? Converse com algum padre, visite uma congregação, quem sabe uma nova comunidade, faça essa experiência, se a sua inclinação é o matrimônio, você não se vê como religioso, um padre, um religioso, um celibatário, então caminhe naturalmente para o matrimônio na experiência saudável do namoro, na experiência saudável do namoro, porque casado, solteiro ou sacerdote, a nossa vocação universal é a santidade. É a santidade. Muito bem, Padre Hamilton, muito obrigado. Leila? Eu vou fazer uma dobradinha aqui, o Padre Hamilton, porque é meio que um pedido de socorro. Ela diz o seguinte, não quer ser identificada, tem 28 anos, faz 9 anos de casada, mas apenas 1 ano e meio que recebeu o sacramento do matrimônio. Mas tem uma compulsão por masturbação e uma vida sexual desregrada com meu marido. Ele já falou, inclusive, de manter relação sexual com outras pessoas, pornografias. Já parei de comungar, de me confessar de vergonha, mas não suporto, me sinto suja, imunda no pecado, mas não consigo parar. Isso me mata de vergonha, de nojo, após cometer o ato. Por favor, me ajude.
A pessoa não quis se identificar, tem 28 anos, não é? Evidentemente, não é? Você precisa de ajuda. Quer seja uma ajuda espiritual, procurar um sacerdote da sua confiança, ou um casal maduro, não é? Que possa de fato te ajudar, porque isso é muito importante e é óbvio, não é? A partir daí também, não é? A partir da verificação, da identificação do desequilíbrio, buscar a ajuda psicológica credível, não é? Quando eu digo ajuda psicológica credível, aí a Elaine pode testificar isso daí, é porque nós temos também, assim como nós temos padres e padres, nós também temos psicólogos e psicólogos. E tem muito psicólogo por aí que, por exemplo, você pega um exemplo aparentemente banal, masturbação, é normal, acha que é normal, não tem problema nenhum. A igreja entende, por exemplo, a masturbação como aquilo que diz o catecismo, não é ainda um pecado mortal. A igreja entende como um erro grave, não é um erro nem um errinho, é um erro grave, porque a masturbação é uma consequência de uma causa primeira. Existe uma causa primeira, ou seja, algo que me impulsione para a masturbação. Então, ela tem causas, no primeiro momento, causas práticas. Por exemplo, né, nós somos afetados pelo exterior. Então, o que eu ando vendo na televisão, de manhã, de tarde, de madrugada? O que eu ando acessando na internet? Que tipo de literatura eu entendo, celular, etc. São causas mais naturais. Mas existem causas psicológicas, uma pressão em casa, uma pressão no trabalho, uma perseguição de alguém. Eu posso, a partir daí, entender a masturbação como uma espécie de subterfúgio. Então a pessoa vai ali, tem um certo alívio e ela vai mergulhando nessa. Pode ser que com o tempo aquilo vá se intensificando. E uma coisa é uma queda esporádica, não é? Passível de confissão? Sim. Mas outra coisa é quando o negócio engrena e não para mais. E aquilo que era, repare você, era um erro grave, um certo desequilíbrio, pode vir a se tornar um pecado mortal. O que é o pecado mortal? O pecado mortal, ele arranca, como eu falava há pouco, o segundo maior dom que Deus nos deu depois da vida, que é a liberdade. Por exemplo, uma pessoa viciada na droga, ela não é mais livre, ela está escravizada, quer seja pela droga, quer seja pela bebida, quer seja pelo adultério e assim por diante. Então, a masturbação, o exemplo que eu dei, como o caso da promiscuidade no matrimônio, adultério, isto é consequência de uma causa. E essa causa, ela precisa ser investigada. O que leva você e o seu esposo a viverem desse jeito? Naturalmente, pela vida que vocês levaram antes do matrimônio, enquanto jovens, não é? Então, precisam, de fato, de uma ajuda espiritual, né, de um padre, um bom padre que possa acolhê-los, escutar, não é? E, claro, por que não, orientar e rezar. Quem sabe a ajuda de um casal, não é, maduro, que estável, que possa também ajudá-los. E, claro, a ajuda de um bom psicólogo, não é, que não entenda esses distúrbios da nossa afetividade e sexualidade como uma coisa meramente natural, mas com seriedade possa ajudar através dos mecanismos próprios para que a solução seja alcançada. Não é isso, Elaine? Sim, é esse caminho, até porque dentro do processo de terapia de casal também pode se discutir o que são as práticas de afetividade e sexualidade vividas ali, aquilo que incomoda as partes envolvidas, porque também não há um relacionamento saudável se você tem ali algo que um dos parceiros não concorda e entende que não é saudável. De alguma forma é oprimido, né? Oprimida. Agora, Exato. É tudo isso, eu só queria apenas assim, acrescentar a tudo aquilo que foi dito, é o seguinte: essa pessoa que mandou essa mensagem para nós, essa pergunta, tal, bem como outras pessoas também, se é uma coisa que não vai te ajudar, é o sentimento de culpa. Sim, é o sentimento da acusação. Você ficar como ela diz, claro, se você tem vergonha, que aquilo te deixa, né? Agora, o ruim é você alimentar o sentimento de culpa e depois você sentir-se fracassada, depois você sentir-se deprimida. Não, é conhecer o erro. O ruim é a pessoa também ficar com a mente obscurecida e achar depois que tudo é normal, que isso não tem problema. É um outro extremo que não se pode. Mas agora, esse extremo do sentimento de culpa, ele é muito danoso
né? Bastante. Para a nossa psique, é muito danoso para a nossa mente, até para a nossa própria vontade, porque a própria vontade, ela fica mais enfraquecida ainda. Porque a culpa paralisa, né? Paralisa a pessoa. Exato. Né? Então, nesse momento, independente desse pecado, de outro pecado que a pessoa ter, o mais importante é isso, é sentir-se amada por Deus, mesmo que você se sinta suja. Né? Lembro, a gente olha uma imagem de uma criança, né? Que está toda suja, porque fez cocô, tal. O que o pai faz? A mãe faz? Vai pegar aquela criança suja e limpar. Né? Então, é assim que Deus nos quer. Não importa como nós sejamos, nos sujamos porque erramos nisso, o que nós não podemos é fazer do sentimento de culpa aquele sentimento que mova o nosso coração, e aí a gente acaba não conseguindo se levantar, né, da situação que vivemos. E nós estamos num tempo pautado especialmente pela misericórdia. O Papa Francisco tem dito de uma forma tão bonita, não é? Inclusive uma das primeiras frases do seu pontificado. Deus não se cansa de perdoar. Muitas vezes nós é que cansamos de pedir perdão. Então, reconheça-se amada, profundamente amada por Deus. E claro, a partir desse amor misericordioso, busque ajuda. Tem jeito, vale a pena. Você vai conseguir, com a graça de Deus, com certeza. Olha, antes do nosso programa chegar ao final, dá tempo de mais uma pergunta ainda. Leila, com você. Para a Elaine. Há um ano, eu não vou identificá-la, tá? Ok. Há um ano tive uma decepção amorosa com meu esposo, traição pela internet, e a partir daí meu sono modificou. Fiquei com medo de dormir, inquieta, meu coração acelera. Enfim, uma angústia muito forte. Estou em análise e nos vinculamos a um grupo de casais. Graças a Deus. Desde então melhorei. Mas estou sentindo novamente. Não com a mesma intensidade. Fico triste me perguntando por que estou passando por tudo isso novamente. Será que está reincidindo essa minha insônia, minha falta de dormir, a minha inquietação, a minha ansiedade, por causa do trauma que eu não superei? É interessante você pensar assim, quais são os pensamentos que fazem você chegar a isso? Se você continuar alimentando a possibilidade de uma traição iminente, você com certeza vai levantar todos aqueles sentimentos que você teve lá, e daí essa insônia e toda a situação que você viveu. Vocês tomaram algumas alternativas interessantes, né? Então, a busca de um grupo e a busca de terapia. Falar sobre os seus desconfortos é interessante. E também que vocês possam viver na maior harmonia possível, até para trocar as impressões. Infelizmente, com os ganhos da internet e das tecnologias, a gente também tem as perdas. Então, é muito comum, mas não normal, né? O uso de aplicativos para encontrar pessoas. E esses dias a gente estava conversando quanta gente não se encontra e são pessoas casadas. Só que, se você ficar vivendo a sombra desse medo, sua vida paralisa novamente. Então, se a proposta foi, vamos parar, vamos perdoar e vamos seguir daqui para frente um novo tempo, faça essa proposta para você. Né? E se está havendo esse sentimento de novo, por que ele está acontecendo? De fato, ele é real? Tem algo que você está desconfiando de novo? Ou isso é um fruto até dos teus pensamentos, daquilo que não é real e está te levando para essa situação de medo e desconforto? Né? Troque muito isso com o seu marido. Eu acho que é importante também para ele entender. Às vezes, uma coisa que você sentiu, a tua cabeça cria... Nossa cabeça é um terreno fértil para muitas coisas. Então, às vezes, a gente vê uma fumacinha e já acha que é o fogaréu. Cuidado. Né? Se a tua proposta foi viver novamente, renovada, de forma renovada, viva isso da maneira mais transparente, ampla e próxima com ele possível. Elaine, ainda dá tempo de a gente fazer uma pergunta bem rápida para você. A Gabriela está perguntando se a terapia transpessoal é adequada a nós católicos. Eu não conheço a terapia transpessoal. Então, a Leila me tocou nessa pergunta agora há pouco, eu também recebi ela por aqui, padre. Eu não vou dizer que ela é adequada ou não, porque, primeiro, vai depender muito da visão de homem que essa terapia tem, e muito daquilo que é misturado ou não com ela. Algumas linhas terapêuticas vão se valer, né, de outras ferramentas, ou até o próprio profissional faz isso de maneira inadequada, usando de florais, de meditação, de práticas que não são adequadas. Então, eu não vou lhe responder isso de pronto, talvez a gente possa conversar por e-mail, eu vi que ela mandou a mensagem aqui, dando maiores detalhes, só por conta disso, padre, porque é muito interessante entender o que está misturado por trás. Por exemplo, a terapia junguiana é fantástica,
Só que existem coisas nela, ou misturas nela, que não são legais. Porque o próprio Conselho de Psicologia fala o seguinte: você é psicólogo, você não vai misturar terapia com floral, com outras práticas, com outras coisas, que até com a própria religião, os psicólogos são pedidos para, né, são orientados a entenderem: você é psicólogo e tua crença não pode interferir. Por isso eu falo isso muito o tempo todo. Por exemplo, numa sessão de terapia, eu não posso rezar pela pessoa, eu tenho que entender que a técnica que eu estou usando é outra. Claro. Então, Gabriela, eu respondo isso para você individualmente e te faço algumas outras perguntas para ser mais, acho que válido, né, para a resposta. Legal, olha, muito obrigado mesmo. Gente, eu queria só lembrar você que de 16 a 27 de julho nós temos o acampamento PHN aqui na Canção Nova. Lembra para os jovens que na sua casa, na sua cidade, na sua paróquia, na sua pastoral, é o grande acampamento para a juventude e para todos nós que precisamos viver o PHN em nossa vida. O tema: Coragem, Valente, Guerreiro. Dunga, Padre Fabrício, Padre Paulo Ricardo, Padre Roger Luiz e muitos outros, né, padres e pregadores estarão aqui nesse acampamento do dia 16 a 27 de julho. Coloque aí na sua agenda. Me despeço então dos convidados. Elaine, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Padre. É uma alegria imensa sempre estar aqui contando com a sua sabedoria. Eu agradeço também a oportunidade. Padre Hamilton, anos 60, aí conosco, abrilhantando o programa. Obrigado, querido irmão. A alegria foi minha, Padre Roger. É sempre bom a gente partilhar, né? Porque o nome é exatamente essa proposta do programa, né? Trocando ideias, que a gente vai melhorando, vai se acertando, vai esclarecendo, ou seja, vai crescendo e vai vivendo bem. Então, foi muito bom a gente ter podido ficar esse tempinho juntos aqui, e fica aí na oportunidade para uma próxima vez. Legal. Leila, muito obrigado. Uma alegria sempre contar com você. E, sobretudo, a você de casa, muito obrigado por estar conosco no nosso programa. Deus abençoe você. Até o nosso próximo programa, Trocando Ideias.